Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Boa noite, queridos amigos e irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para mais este momento especial do Estudando o Livro dos Espíritos, neste dia especialíssimo em que a gente comemora o nascimento do nosso querido Bezerra de Menezes, hoje dia 29 de agosto, né? Estamos aqui em substituição ao nosso querido irmão, consanguíneo e espiritual, Carlos Campetti, sem dúvida alguma, sem a competência que ele tem, mas procurando aqui compartilhar e aprender com todos vocês, uma oportunidade abençoada, agradeço o privilégio de estar com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com a nossa Cris Drux, né, querida amiga, irmã, muito boa noite, Cris, seja bem-vinda, querida. Oi, Geraldo, um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Substituímos, fizemos uma equação, Campetti por Campetti, porque há uma equação de 10 também, não tem problema. Mas temos muita gente boa aqui na sala, né, Campetti? Nossa, que benção. Olha, estamos aqui, né, com o Antônio Croft, do Rio de Janeiro, nosso querido amigo e irmão aí, com especialidade, né, no estudo, sempre trabalhando a divulgação do Espiritismo, e é uma satisfação, viu, Antônio, você estar conosco aqui, você que é palestrante espírita, é diretor, orientador pedagógico, né, e doutrinário do Oeste, não é? Lá no Centro Espírita Seara Fraterna, aí no Rio de Janeiro, né? Que bênção. Antônio, seja muito bem-vindo, boa noite, querido amigo e irmão. Muito obrigado. Ótimo. E também estamos aqui com a Pera, né? A Pera Capelo, que é a trabalhadora do Grupo Espírita Paulo Estevão, o GEP, lá de Fortaleza, no Ceará, esse estado maravilhoso, essa cidade linda, não é? Já há 30 anos, né, Pera? Expositora espírita em várias casas espíritas no Ceará. Facilitadora também do ESD e do estudo da mediunidade. Boa noite, Pera, seja bem-vinda. Boa noite, queridos. Geraldo, é um prazer conhecê-lo. Bom. Antônio, da mesma forma, estamos juntos hoje aqui, as meninas da Linguagem de Libras, alegria em vê-las, a Cris, muito obrigada pela oportunidade. E sim, Geraldo, comemoramos hoje o aniversário de Bezerra de Menezes, nascido no Riacho do Sangue, na região de Jaguaretama, aqui no estado do Ceará. Alegria imensa. Que bênção, hein? Que felicidade, né? Ótimo. E aqui também, não é, como a Pera falou, as nossas queridas amigas e irmãs que fazem esse trabalho lindo, não é, da tradução e para Libras, esse trabalho de inclusão importantíssimo. Estamos com a Ariane Rabelo, diretamente de São Paulo, e a Andréia Beatriz, do Distrito Federal. Veja aqui que nós estamos, né, com várias cidades, vários estados representados. Eu também falo aqui de Brasília, do Distrito Federal. Uma honra nós estarmos juntos. E vocês que estão já chegando aí, com a presença, né, sempre marcante, sejam todos bem-vindos na participação desse estudo, que vai ser bastante interativo, muito rico, e a gente tem aí uma temática muito importante, né, Cris? Você anuncia para nós, por favor, e a gente já começa aí com os nossos estudos da noite. Com muito prazer, Geraldo. Hoje nós vamos nos debruçar, né, em continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal. E vamos avaliar a infância, estudar a infância, perguntas 379 a 385. E a primeira questão já vai direto assim, para o Antônio. Antônio, na 379, Kardec pergunta: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Boa noite a todos. Os espíritos respondem a Kardec de uma forma bem interessante. Pode até ser mais, se mais progrediu.
Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, nós vemos que o espírito que está animando uma criança, nós temos muito o costume de olhar a criança e achar que ela é um ser que foi criado naquele momento, que está iniciando, que não tem experiência alguma. Muitas vezes aquela criança traz muito mais experiência e conhecimento e evolução do que nós mesmos. E, independente da evolução do espírito, ele vai ter, aquele ser reencarnante, ele vai ter que obedecer a todo o processo de desenvolvimento do corpo da criança. Então, para poder se manifestar com mais liberdade. Então, ele vai ter limitações para a sua manifestação, mesmo que seja um espírito mais adiantado. Por isso, traz essa impressão de que o espírito da criança é mais atrasado, mais, vamos dizer, infantil. Esquecemos que aquele espírito pode trazer quantas vezes ele já foi adulto, quantas vezes ele já reencarnou, o que ele traz de todo do passado. Então, nós temos que olhar para a criança não com o tati-bitati, mas sim com um sentimento de respeito e de carinho e de aproveitamento da encarnação que aquela criança vai ter. É impressionante, né, Cris, Antônio, Pera, sim. Eu fico observando, né, as netinhas do meu mano, né, Carlos Campetti, e o meu netinho também. É impressionante o desenvolvimento, né, assim, a esperteza, a agilidade, uma coisa assim, a gente fica admirado. Esses espíritos realmente... Eles estão com pressa. Estão com pressa. Pois é. Então, Pera, aí nós temos a questão 380, né, desse que é o maior livro, o mais profundo, a obra mais completa do Espiritismo, repleta dessas perguntas geniais que Allan Kardec fez e as respostas também admiráveis dos espíritos. Então, a pergunta 380 é a seguinte, que a gente pede a sua resposta e explicação, por gentileza. Diz assim Kardec: abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Pera. Geraldo, eu queria pedir permissão para a gente dar uma pausa aqui e a gente fazer Nós todos aqui somos de uma geração um pouco mais antiga, então vamos voltar a fita cassete um pouquinho, né? Vamos andar aqui para trás, não pela lei de progresso, porque o progresso é sempre à frente, mas vamos voltar a fita só um pouquinho, porque nós estamos estudando aqui da volta do espírito à vida corporal. Então vamos lá, se o espírito volta à vida corporal, é porque ele estava num outro local, que era o da vida espiritual, e ele retorna para a vida corporal. Em retornando, nós vamos ter aqui um processo de encarnação, de forma generalista, mas de reencarnação de forma especial, específica. Então, para que o espírito reencarne, há necessidade de estabelecer aqui uma condição do espírito, que é a condição de inferioridade relativa. Porquanto, se ele tiver atingido a condição de espírito puro, ele não mais reencarna. Havendo a necessidade, ele encarna, ok? Um detalhe só para a gente fazer assim um apanhado. E aí eu queria pedir vocês que voltassem um pouquinho lá para a questão 339. É importante a gente observar essa questão que já foi estudada, então nós vamos rapidinho só recordar. Então a situação é a seguinte, Geraldo, o espírito, vamos colocar a Pera, está no plano espiritual, lá no plano espiritual ela não tem esse nome de Pera, está no plano espiritual, e aí ela está se preparando para retornar à vida material. No momento deste, vamos dizer assim, determinante, que é o momento que ela retorna, que ela reencarna, lá na questão 339, Kardec, curioso, aquele espírito inquieto dele, perquiridor, ele pergunta, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar
Vamos recordar que nós já estudamos do retorno da alma ao plano espiritual, ou seja, o momento do desencarne. Agora nós estamos estudando o momento do encarne. E Kardec pergunta se nós já sabemos que existe esse momento de perturbação, quando o espírito abandona o plano material e retorna ao plano espiritual. Kardec pergunta se a situação inversa acontece. No momento que o espírito vai abandonar o mundo espiritual para adentrar novamente ao mundo material. E aí os espíritos respondem, muito maior e, sobretudo, mais longa. Ponto de grande destaque a se fazer. Quando vamos encarnar, passamos por um momento de perturbação maior que o da perturbação da libertação pela morte e mais longo. Isso é o que os espíritos respondem. Pela morte, o espírito sai da escravidão, liberta-se da prisão material e, pelo nascimento, entra para ela. Ok? Esse é o primeiro destaque. Então, há uma perturbação pela qual o espírito reencarnante haverá de passar. Essa perturbação vai significar aquela condensação, compressão da memória do espírito para adaptação a um novo corpo. E aí o processo de escolher um espermatozoide, escolher o óvulo, passar por aquele processo de fecundação, ligar-se efetivamente à célula fecundada, para a partir daí começar o processo de desenvolvimento do corpo físico. Outro assunto para a gente tratar no outro momento. Nesse momento, o espírito entra em perturbação e um dos fatores da perturbação é o esquecimento do passado. Cris, é mais ou menos se a gente pegasse todas as nossas lembranças, todos os nossos álbuns de retratos, de todas as experiências vividas e arrumássemos em caixinhas. Caixinhas da experiência X, caixinha da experiência Y, caixinha da experiência Z. Colocássemos essas caixinhas ali no nosso guarda-roupa, aqui no closet, e fechasse a porta enquanto precisamos viajar para uma outra localidade. Cris está vindo aqui para o Ceará, guardou todas as coisinhas dela no closet que ela não vai usar e momentaneamente ela não se recorda do que foi que ela guardou. E ela vem para o Ceará. Questão 339. Pulamos para a questão 351, importantíssimo para a gente fechar o raciocínio, Geraldo. Kardec pergunta, no intervalo que medeia a concepção, momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Lembramos que ele já está em perturbação. Pulando para a parte inicial, Kardec vai responder, esse é o destaque. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Ela vai se intensificando, aumentando a perturbação, ou seja, nós vamos cada vez esquecendo mais, condensando, compactando. Vamos, numa linguagem da virtual de hoje, zipando os nossos arquivos. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Peço perdão por essa extensão, mas era necessário trazer os conhecimentos à memória para que a gente possa aprender, entender efetivamente esse momento da infância. Então, aí Kardec vai responder, os espíritos. Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que o anima. É mais ou menos naquele modelo que a gente dormiu e acordou e não sabe onde é que está. Onde foi que dormiu? Que dia é esse? Como a Cris, que estava meio em dúvida, sem saber se era dia 29 de agosto. Então, é sim um momento de perturbação. E a criança, em razão da limitação física de seus órgãos, que ainda não foram adequadamente desenvolvidos, pelo crescimento, pela maturação fisiológica do corpo, não tem como expressar-se de forma que um adulto se expressa. Além do que, Geraldo, mesmo que ela estivesse na plenitude de seus órgãos,
ela passa pelo processo ainda da perturbação. Então, era provável que ela não conseguisse se exprimir porque não se recorda da linguagem, não se recorda como articular o pensamento e conectar as informações para exprimir-se de forma adequada. Maravilha. Pera, só uma ressalva, antes de passar a próxima questão para o Antônio. A Cris reencarnar no Ceará é upgrade espiritual, tá? Querida, então, sendo assim, tácito isso. Conte comigo, porque estarei assim felicíssima de caminhar ao lado das tuas chinelas, viu? Muito bom. Antônio, meu amigo, vamos seguir aqui. Questão 381, né? Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? E aí, Antônio, na completude dessa questão, tem uma participação aqui no chat que eu já posso até talvez expor essa dúvida da internauta. Da Letícia Batista Cardoso, às 8h07, quando desencarna ainda criança, eu vou tentar exibir aqui, Gigi, quando desencarna ainda criança, o espírito conserva a aparência de criança no mundo espiritual? Você consegue, Antônio, então, comentar essas duas questões? Uhum. Bom, vamos ver, a resposta dos espíritos... Bom, depois dessa aula da pera, a gente fica bem mais fácil da gente situar as coisas aqui. Os espíritos respondem o seguinte: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Ele se liberta daquelas amarras do corpo físico. Porém, entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço existe entre ele e o corpo. Então, existe uma frase que eu acho que até a própria FEB utilizou ali no manual dos EGES: a natureza não dá saltos. Então, o que acontece? O espírito, como a Pera mesmo mostrou, o espírito se preparou para reduzir, teve todo um processo de zipar de todas as suas informações, de todas as suas características, de todas as suas atitudes como espírito vivente, e ele vai estar naquela situação de desequilíbrio, de reajuste e desenvolvimento de acordo com a evolução da criança. Aí, lógico que nós temos aí vários estágios diferentes da criança, desde o feto até a criança já nascida, o bebê, ou a criança de 2, 3, 4, 5 anos, dependendo do momento em que houve o desencarne. Mas, assim como no processo da encarnação, o espírito, ao se libertar do corpo físico, ele vai precisar respeitar o período de desenvolvimento previsto para o seu perispírito, porque ele se programou para isso. Então, ele vai depender de, em qualquer momento que ocorrer o desencarne, vai precisar desse processo de readaptação, de reformulação vibracional para retomar toda a sua capacidade. Isso se deve ao fato que ele, mentalmente, ele reduziu sua forma perispiritual, que é ideoplástica, e que obedece ao mando do pensamento do espírito. Então, porém, só tem um detalhe: quanto mais elevado for o espírito, menor o tempo de readaptação, porque ele terá uma capacidade de gerir essa formulação perispiritual e voltar a uma situação de adulto, por assim dizer. Mas ele vai ficar, de fato, no primeiro momento, pelo menos, como criança. Nós vemos nos livros mesmo a descrição das crianças que estão em os locais que existem no plano espiritual de apoio a essa readaptação. Nós vemos, inclusive, locais que recebem os fetos, os locais que recebem as crianças para serem recondicionados e auxiliados no processo de readaptação espiritual.
Então, sempre lembramos que a misericórdia de Deus sempre vai dar o apoio ao espírito naquele processo do desencarne, no período infantil. Exato, né? Nunca há desamparo, né, Antônio? Exato. E a criança, sobretudo, está amparada, né? Assistida por amigos espirituais. Mas é uma curiosidade. Kardec, ele fazia umas perguntas assim, viu, Pera, Cris, né, Antônio, que deixa a gente assim, meu Deus, né? Às vezes coisas que a gente queria saber, ele está perguntando, outras coisas que a gente nem sequer imaginava, ele já está ali perguntando, porque realmente um pesquisador, né? Com esse caráter assim científico. E ele faz uma pergunta muito curiosa, porque a gente está falando da infância, não é? Desse período infantil da criança, e na 382, não é, Pera? Que eu gostaria agora que você nos explicasse aí com a resposta do Espírito da Verdade. Porque durante a infância, Kardec vai perguntar se sofre o espírito que está encarnado ali, né, em consequência desse constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe. A gente sabe que os órgãos não estão totalmente desenvolvidos. A pergunta que Kardec faz é se o espírito que ali está encarnado, naquela condição de criança, se ele sofre com esses impedimentos. Vou convidá-los a fazer uma pequena dinâmica. Eu queria que cada um de vocês se imaginasse agora, fechassem os olhos, todos fechassem os olhos, tá bom? Nós temos a limitação física da visão. Então, imaginem, Antônio, Andréia, Geraldo e Cris, que vocês dependem de alguém para levá-los dentro de casa, ok? Para onde vocês quiserem ir. Agora, imaginem-se sentados nessa cadeira sem poder sair da cadeira, precisando ir ao toalete, ok? Imaginem-se vocês agora com fome. Aquele momento que dá aquela fominha que a gente tem vontade de... Antônio, aqui quando dá uma fominha assim bem leve, a gente tem vontade de comer uma panelada com um cuscuz, uma buchada de bode. Olha a inferioridade das criaturas aqui, da criatura que fala, né? Vocês não sabem nem o que é isso, né? Esse pessoal mais elevado não sabe o que é isso. Então, você imagina todas essas necessidades do corpo físico só poderem ser supridas se alguém te levar para fazer. Imagine se a misericórdia de Deus não fosse na sua condição suprema. Faria com que a criatura, limitada pelo corpo físico, sofresse o que não lhe cabe sofrer. Então, os espíritos vão responder que não, Geraldo, eles não sofrem esse constrangimento, porque esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. Sabendo aquele que é o todo amor, todo bondade, todo justiça, todo misericórdia, necessita que os seus filhos aprendam a contribuir, a dar a sua parcela na obra da criação, que é esse o objetivo da encarnação. O que ele faz com seus filhos bem-amados? Coloca essas criaturas nas mãos daqueles outros que ele confia, que são os pais e os responsáveis. Mas imagina, Geraldo, você receber nos braços um pequenino que, ao invés de te despertar, nós vamos já tratar sobre isso, determinados sentimentos que mais te elevam, despertassem em ti sentimentos que te rebaixam. Por exemplo, uma criatura miudinha nos teus braços olhasse para ti, ao invés de chamar papai, dissesse assim: ô Geraldo, corre e traz meu café da manhã que eu tô com fome. O que tu diria disso? Ô Cris, minha filha, você tá fazendo o quê? Vem me levar pro banheiro que eu tô toda molhada. Percebe? A necessidade, aquele que é a suprema inteligência, elaborou todos os processos necessários e imprescindíveis ao aprendizado da criatura. Então, momentaneamente, a criatura necessita esquecer-se, sim. Então, ela não tem a compreensão da limitação dos órgãos. Ela não sabe que a inteligência não é desenvolvida o suficiente, que a linguagem não está apta, mas sim, ela está submetida, graças ao amor do mais alto, à lei de conservação, à lei de progresso, o instinto, a inteligência rudimentar que vai lhe conduzir esse momento que é necessário ao seu aprendizado. E na próxima questão, cenas do próximo capítulo, nós vamos entender também um outro objetivo.
Muito bom, Pera. E aí, agora a questão que não quer calar, né? Já que a gente está se debruçando sobre a infância, Antônio, qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? É aí que nós vemos a inteligência suprema agindo e criando as leis, criando as condições para que o espírito se desenvolva da melhor forma possível. Existe um ditado popular que diz o seguinte: criança é uma esponja. Criança absorve tudo, absorve todos os sentimentos, absorve todas as informações. Ela está aberta, o espírito, naquele momento, exatamente por essa fragilidade, entre aspas, do espírito, naquele momento da infância, ele está aberto para a influenciação de uma maneira que não vai ocorrer depois, porque a partir do momento que ele começar a tomar consciência e tomar a sua personalidade, ele vai começar a fechar as portas do sentimento. Então, essas leis divinas aproveitam exatamente para fazer com que a imagem da criança seja da simpatia e do afeto. Certamente, Pera, ela não vai falar, não vai pedir um café, não vai pedir para ir ao banheiro, não sei o quê. Não, ela vai simplesmente se mostrar frágil e entregue nas mãos. A responsabilidade dos pais ou responsáveis vai ser diretamente acionado ali. Então, é exatamente esse processo de interação entre pais e filhos vai ser a chance dos pais influenciarem o psiquismo da criança de forma que haja a reeducação do seu caráter. Agora, para isso, os pais e responsáveis têm que estar atentos aos sinais que a criança emite, porque ela vai dar os sinais de como ela é. Ela pode ser uma criança maravilhosa, tranquila, quieta, ela pode ser uma criança manipuladora, e ela vai mostrar isso desde pequena. Ela vai ser, porque é dela, é o espírito, ele está se mostrando ali, e os pais têm condições de identificar esses processos. Então, é fundamental, neste momento, dos pais darem os limites já desde pequeno, para que a criança saiba que ela tem os limites da vida, das atitudes, daquilo que ela pode ou não fazer. E existe uma coisa muito interessante que a gente esquece, às vezes, de levar em consideração. Não é à toa que o homem, dentro da criação dos seres vivos, é o ser que, após o nascimento, mais tempo leva dependente dos pais. Não é à toa. É exatamente para a espiritualidade. Você vê o cachorrinho nasce e já sai correndo, o cavalinho nasce e já sai trotando. É impressionante. O homem não, leva anos no colo dos pais, para começar a ter a sua autonomia. Então, esse é o momento que a espiritualidade oferece, que as leis de Deus oferecem, para que esse espírito seja educado, seja o momento de aproveitar a ação dos pais. É isso que... Muito, muito bem, Antônio. É tão rico nessa fase da infância, é um período, assim, maravilhoso. É um período... Passa tão rápido, né? E passa voando, realmente. Se a gente for buscar, assim, né, na memória, a gente sempre vai ter uma recordação, outra, uma coisa tão, tão gostosa e tal. E agora aqui, você vê, ainda passa voando, mas nós somos ainda na condição de espíritos, né, no estado ainda, talvez, necessitando de maior evolução, e que o período da infância não deixa de ser longo, né, em comparado com outros planetas, outros planos mais evoluídos. Mas a gente está aqui na Terra maravilhosa, que é o nosso lar, né, a nossa morada,
é a nossa escola, a gente tem a oportunidade de aprender, agradecer a oportunidade do retorno, não é? E vocês que estão acompanhando esse programa aí, por favor, a Giane já antecipou, quero que vocês escrevam aí se estão gostando ou não, o que estão achando, se está sendo útil, por favor, escrevam, participem aí, façam as suas perguntas também, escrevam as frases que quiserem, que a gente vai comentando aqui. Pera, a criança nasce, a gente fica esperando, né? Aquele chamado choro, não é isso? E Kardec não deixa passar nada, é impressionante, né? E ele vai perguntar para nós aqui na questão 384, por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Importante a gente observar o seguinte, ela é a primeira manifestação, assim, que nós captamos porque nos chama a atenção e nos toca a alma. Esse é o objetivo. Instigar nas criaturas que têm a responsabilidade de cuidar daqueles pequeninos o desejo de cuidar, o dever de cuidar associado a esse desejo, a compaixão, a benevolência, a necessidade de observar, de exercitar o altruísmo, chegando ao ponto de esquecer de si mesma para cuidar daquele que aquele foi confiado. Mas eu digo que é o primeiro chamado, né, que chama-nos a atenção por conta do choro, porque é aquele que não só atinge todos os nossos sentidos, porque nós vemos a criança chorando, ouvimos a criança chorando e sentimos, nos toca a alma, porque há uma emanação magnética daquela criança chorando, tá? Existem outras que a gente poderia dizer que ele faz movimentos absolutamente desconexos. Por que a gente não entende que aquela mãozinha seria, vem me tirar daqui porque eu estou querendo sair desse becinho, né? Mas aí um detalhe é que é o seguinte, a linguagem articulada, ela é produção cultural. Ela é elaborada a partir de repetições e de exemplos. A criança aprende a falar o que ela é ensinada, ela aprende por imitação. Assim como, por exemplo, o papagaio aprende por imitação, tá? Obviamente, existe uma faculdade, o órgão está pronto para aquilo. Elabora-se a partir do intelecto, da repetição. O começo é sempre muito incipiente, né? Diz mamãe, aí a criatura, papai. Nossa, é uma coisa assim fantástica, né? Imagina qual é o sentimento que desperta na mãe, né? Quando a mãe diz assim, mamãe, sou eu que cuido de ti 24 horas, te pari, te amamentei, que é Geraldo? A primeira palavra que o meu netinho falou foi vovô. Tá vendo? Imagina quem tem ouvido de ouvir. Como ficam os pais nessa hora, né? Eles se entreolham e dizem assim, como assim, né? Nós servimos de quê? Só barriga de aluguel, transporte, né? E tal. Mas aí o detalhe é que é o seguinte, a linguagem articulada, ela é produção cultural, então ela vai levar, sim, algum tempo. Tanto é que você pode, uma criança nascer no Brasil, a família viajar imediatamente para a Alemanha e lá a criança aprender o alemão. E não necessariamente o português em razão dos pais, porque isso não é uma transmissão genética, né? Uma produção cultural, intelecto-cultural. Mas aí o detalhe é o seguinte, a resposta dos espíritos, né? Por que é o choro? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mister. Porque nos toca profundamente. Aquele que cuida de uma criança conhece, inclusive, os tipos de choro. O choro de sono é um tipo de choro. O choro de fome é outro tipo de choro. O choro de dor. O choro de que está incomodado porque está chichado ou então sujinho na fralda, tá? Existem tipos de choro diferentes. Na verdade, a linguagem é quase como se fosse de alma a alma. Impende ainda destacar que não sabemos efetivamente os projetos reencarnatórios daquele que retorna aqui e daquele que já está aqui esperando o retorno. Imagine que um dia Cris me receba como filha. Eu e Cris, encarnadas, não sabemos os compromissos assumidos do passado, mas enquanto desencarnadas, nos preparando para o reencarne, combinamos. Eu contei com ela para que ela me educasse. O que seria mais fácil, vou pedir a vocês para refletir, que Cris carregasse
um IP de um lado para o outro, um IP adulto, ou uma outra planta da região de vocês, uma palmeira adulta, uma mangueira adulta, ou carregasse somente um broto pequenininho, em que ela pode carregar de um lado, cortar-lhes os galinhos que começam a caminhar para o lado errado, adubar-lhe o terreno, acrescentar exatamente aqueles elementos para o bom crescimento, para que o filho, aquele broto, produza frutos a 100 por mais 100, vamos dizer assim, parafraseando até a parábola dos talentos, a 5 por mais 5, a 3 por mais 3, ou até mesmo se a crise estaria enterrando o talento que recebeu. Muito bom, Pera. Você acaba de responder, eu vou colocar aqui na tela a pergunta da Ângela Jucá Sancho, que coloca assim, por que a paternidade ou a maternidade é uma missão, né? Exatamente nessa tarefa de auxiliar no burilamento espiritual desse espírito reencarnante. E o que acontecerá com os pais ou responsáveis no caso de falha das suas tarefas? E quando os filhos não obedecem aos pais? Quer comentar isso brevemente, Pera? Rapidinho. Os pais que falharem nas suas tarefas haverão de prestar conta, sim, porque comprometeram-se a receber aqueles outros como filhos para conduzi-los no bom caminho, ensinar-lhes, sim, como conduzir-se na vida, cumprindo efetivamente os ensinamentos da lei divina. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, olha aí o altruísmo, e amar a si mesmo. Se não cumpriu com seus compromissos assumidos no mais alto, haverão de prestar contas. E sim, responderão pelas faltas, pelas omissões, e responderão pelos excessos, porque o amor equivocado em excessos também corre o risco de comprometer a educação, degenera. O sim em excesso, sem limite, não educa. É necessário que haja, sim, uma boa educação do espírito, pai e mãe, para bem educar os filhos. E quando os filhos não obedecem, vamos lá, se os pais têm a consciência do dever cumprido, sugiro a leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo chamada O Dever. Se nós temos a consciência do dever cumprido, se envolvemos todos os nossos esforços na educação, dentro dos melhores propósitos de retidão moral, de correção pessoal, de altruísmo, de entrega, de serviço e de amor àquela criatura, os atos daquela criatura que desobedece pai e mãe serão responsabilidade dele. E aquele outro, pai e mãe, cumprido o seu dever, retorna para o mais alto, prestando contas dos talentos que recebeu. Que maravilha. Cris, olha Diga, só Val. aqui, o Ítalo, né, está dizendo para nós que está ótimo esse estudo da infância espiritual, terreno fértil para o amor, não é? A Rosana diz em 2035 que as aulas são excelentes, muito esclarecedoras, que ela não perdeu uma só aula até hoje. Olha que maravilha. E a gente tem pessoal de Votuporanga, que é ali da região onde eu nasci em Boa Vista dos Andradas e fui registrado em Álvares Florência, a 14 quilômetros de Votuporanga, lá no noroeste de São Paulo, nesse estado belíssimo. Temos gente de Icó aqui também, lá da terra de Viana de Carvalho, viu? Que coisa boa. Contigo, Cris. Esse continente invisível, né, Geraldo? Que nos une a todos. Maravilha isso. Uma festa espiritual, esse nosso encontro de segunda-feira. Amigos, vamos dar prosseguimento aqui. E agora vamos adentrar a questão 385, nossas reflexões. E é uma questão longa. Então, a gente vai segmentar. Eu vou colocar a primeira questão aqui para o Antônio, pedindo, Antônio, para você comentar até o terceiro parágrafo, inclusive, tá, na questão da resposta. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica nessa transição aí de fases, infância e adolescência? Nós temos
nós temos uma situação de que o espírito ele se desenvolve realmente do jovem ao adulto. Ele tem um salto, vamos dizer assim, que é muito interessante, que nós observamos até na fisionomia. Nós dizemos assim, com o rosto de criança se transformou para o rosto de adulto, que muitas vezes é completamente diferente daquela criança do passado. Nós temos essa evolução realmente que é muito extraordinária, que é o espírito assumindo integralmente a sua posição como ser reencarnante. Então, os próprios espíritos dizem: não conheceis o que a inocência das crianças oculta. As tendências ou situações que aquela criança estava ocultando e que, a partir do jovem, como disse a Pera, o que vai acontecer, que características que vão aparecer quando ele se tornar absolutamente consciente e dono de seus atos. Então, a afeição que tendes, se as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que se possa um ser votar ao outro, isso é o processo realmente que dá o norte para aquele ser, para aquele espírito. Ele vai realmente, a partir do momento em que ele vai desenvolvendo o seu intelecto, que ele vai dominando, que ele vai... Os próprios processos hormonais que vão alterando o psiquismo e os comportamentos, os processos sexuais que vão desenvolvendo naturalmente dentro da puberdade, isso faz com que haja uma alteração muito grande na estrutura emocional do espírito, e aí, a partir daí, ele vai se mostrar realmente como ele é, como ele de fato vai se comportar como ser adulto. Então, essa modificação nós podemos acompanhar, como eu disse, até pelos traços econômicos, pelo comportamento. Então, é o processo de ressignificar a nossa relação com aquele ser que está ali. Porque, obviamente, não poderemos tratar de um jovem de 18, 19, 20 anos da mesma forma como tratávamos a crianças de 6, 7 anos. Então, é esse processo que nós precisamos ter de levar àquele espírito o norte, os valores, e ele vai aproveitar da melhor forma que ele puder, dentro da bagagem que ele traz, da capacidade que ele tem como espírito reencarnante. Olha só, a Osinete está falando aqui, Antônio, em 2042, né, que a minha neta de 5 anos adora a evangelização, sempre está comigo fazendo o evangelho no lar. É essa fase, né, Osinete, que é mais adequada realmente para essa orientação, para a formação do caráter, né, para ajudar no processo de evangelização, de educação da alma. Né? Chega nessa fase da adolescência, né, que a gente está vendo aqui, já é um período assim, até o Kardec pergunta, mas é o espírito que se modifica, dá a impressão que troca de espírito, que é outro espírito que está assumindo aquele corpo, né? O corpo está em transformação, em transição, e o espírito também está numa fase muito delicada, né? Por isso essa resposta aqui ela é avaliada, analisada em vários parágrafos, né, Pera? E aqui a gente tem aí para você também comentar para nós aqui a resposta que, né, o Espírito da Verdade traz aqui nos parágrafos 4º e 5º. A gente poderia perguntar o seguinte: por que outro motivo Deus deu esse aspecto de inocência à criança?
Porque aqui já foi colocado também por alguém em participação conosco, muito obrigado, viu, pela presença de todos, dizendo exatamente isso, que a criança ela tem essa aparência, né, de inocente, de inocência, mas na verdade é um espírito que já vem de longas eras, longas datas, não está nascendo ali, nem no momento da concepção, nem no momento do nascimento, na verdade, o espírito se vincula no momento da concepção, né, esse novo futuro corpo. Mas por que tem, então, aí, Pera, essa questão, né, desse aspecto de inocência na infância? Olha, Geraldo, vamos colocar assim, em linhas gerais, o espírito, quando encarna, ele tem uma disciplina a aprender. Várias, né? Mas uma em especial. Abandonar o ego e cuidar do outro, ok? Em linhas gerais. Então, quando nós aprendemos a abandonar o ego para cuidar do outro, nós estamos entendendo a lei divina. Vocês que não são daqui do Ceará, eu vou falar numa linguagem estranha a vocês, que é o cearenseis, tá? Aqui, Antônia, a gente tem um ditado, um brocardo, que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o espírito egóico. Aquele que recebe um filho para cuidar, ele aprende a mudar a interpretação desse brocardo, e ele troca, ele passa a dizer assim: farinha pouca, dividimos ao meio. Ou então, farinha pouca, eu faço o pirãozinho e você come primeiro, se sobrar eu como. Porque ele sabe que o alto haverá de prover aquela falta, aquela deficiência. Esse é o aprendizado do amor ágape, o amor que ama incondicionalmente, que está um bocadinho distante ainda da gente, mas nós tivemos um referencial. Então, a pergunta pontualmente, qual seria então esse outro objetivo? Foi também e sobretudo por seus pais. O objetivo daquele que é a inteligência suprema é dizer assim: vou colocar uma criatura nos braços de outra para que seja cuidado. Que criatura, que condição, que aparência eu vou colocar? Vou colocar aquele que é uma criança, que é aquele que exige cuidados em razão da própria limitação da sua estrutura física. Para que seja alimentado, alguém precisa alimentá-lo. Para que ele possa fazer as necessidades fisiológicas dele, alguém precisa levá-lo. Para que ele possa aprender, alguém precisa ensiná-lo. Então, coloca essa responsabilidade de cuidar do outro em seus pais. Aqui eu vou fazer um destaque para que não fique na mente dos nossos irmãos que estão acompanhando que esse amor só pode ser desenvolvido por mães. Existem pais que são muito mais mães do que muitas mães. Existem irmãos mais velhos que se comportam como mães, porquanto a mãe ou o pai é uma disciplina que o espírito imortal cursa nessa universidade grandiosa que é a vida. Então, é a alma materna, é a alma paterna que cuida daquele pequenino, tá? Nós temos casos de crianças que são cuidadas por irmãos mais velhos, por tios, por avós. Então, esse amor maternal e paternal, ele é o amor, não necessariamente a condição, a situação. Então, hoje, né, Pera, a gente tem mais, assim, parece que mais de 17 configurações familiares, não é? Ok? Alternando posições de amor, né? A posição do amor, veja que eu tenho filhos gêmeos, Antônio, e os meninos sabem que o amor que eu tenho por um é diferente do amor que eu tenho por outro. Não é melhor nem pior. É o amor do primogênito e o amor do caçula. São duas coisas diferentes. E o que é interessante é que o amor deles por mim é diferente e é inquestionável. Eu não questiono se o mais velho me ama mais do que o mais novo. Nós simplesmente amamos e cada um ama na sua condição de amar. E aí ele completa: ora, esse amor se enfraqueceria, olha o exemplo que eu tinha dado lá atrás, grandemente, à vista de um caráter áspero e intratável. Imagine, Cris, que numa existência passada eu te levei a uma determinada ruína financeira, vamos botar assim a maldade para mim, tá? E aí eu levei a Cris à ruína financeira. Cris sofreu muito por esse abandono, esse descuidado, talvez até essa rasteira, essa traição. Para redimir-me junto à lei divina, eu vou lá pedir a Cris: Cris, você poderia me ajudar, só considera aí, né, me ajuda aí nesse processo reencarnatório, daria assim para tu vir como minha filha, para eu recompensar-te em todas as minhas faltas? Aí a Cris olha assim,
peraí, estou pensando, não sei, será que tu não vai fazer comigo tudo que tu fez? Não. Aí Antônio diz assim, querida, fique tranquilo, vai não, porque eu estarei junto. Então, reencarnamos eu e Antônio para receber Cris como filha. E aí, vou entregar para a Cris a oportunidade de reparação das minhas faltas. Mas imagine que eu receba a Cris nos braços e a Cris olhe para mim ainda, um bebezinho, 2 meses, no momento de amamentação, olha para mim, eu vou amamentar, tá bom? Mas tu vai fazer comigo a mesma coisa que fez na encarnação passada? Como é que seria esse processo? Complicado, né? A inteligência divina mais uma vez se manifestando para suprir as nossas deficiências. Como instigar naquele que cuida o amor incondicional por aquele que é cuidado. E o contrário? E se fosse o contrário? Vamos inverter as situações? Se eu tivesse assassinado a Cris, e aí a Cris me recebesse como filha, e aí um belo dia a Cris olhasse para mim, e quando você crescer, você vai me matar novamente? Como é complicado esse processo, porque, perdão aos nossos irmãos, eu estou colocando situações muito pontuais, eu estou deixando só elas em mim, tá bom? Para que não associem pessoalmente a vocês. Então, é sim necessário que exista essa progressão, o espírito venha nessa condição de exigir cuidados daquele que cuida dele. Depois ele vai, lembremos daquelas observações iniciais do período de perturbação, o período de perturbação atinge o auge no nascimento, depois ele cai, e o espírito vai recobrando paulatinamente as suas memórias, aquelas somente necessárias a esta encarnação para o aprendizado das disciplinas que ele escolheu. Mais uma vez, nessa escola da vida, junto daqueles que são os professores que o amor do mais alto lhe colocou próximo, para educá-lo no caminho que ele precisa de aprendizado. E aí, ele completa aqui, que a partir da adolescência e da juventude, o espírito vai recobrando, sim, essa sua condição, essa sua consciência, porque é o momento que ele já não mais necessita desse cuidado incondicional. E tendo, sim, adquirido a educação dessa mãe, desse pai, ele tem condição de fazer um choque, ele conflitar, ele com a educação que ele recebeu e, em síntese, assumir uma nova postura, um novo eu, construir o seu futuro. Muito bom. Pera, escola da vida. É isso mesmo, irmã. Olha, Antônio, 385, lá no 6º parágrafo agora. Os espíritos superiores informam ainda, justamente dentro do texto, que podem nascer em nossos lares espíritos que vieram de outros mundos. Que características eles podem apresentar? É interessante porque houve tanto estranhamento, né, quando houve os exilados de Capela, e recentemente, quando através de Divaldo veio a revelação de Alcione, dos espíritos vindos de Alcione, nesse processo de regeneração do planeta, né? Nesse processo acelerado de encarnação de espíritos vindos de outras dimensões, nós percebemos o seguinte: existe aquela frase de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. E a partir daí nós percebemos o seguinte: essa fala de Jesus nos mostra a grandeza do universo e a interdependência da obra de Deus. Nós percebemos que nós não estamos isolados, não somos uma bolinha azulzinha, bonitinha, voando no espaço sozinho, não. Nós estamos integrados a uma obra divina em que existem o entrelaçamento, a troca de experiências, a troca de vivências, assim como nós também iremos para outros planetas para auxiliar no processo evolutivo, eles também vêm nesse processo de transfusão, vamos dizer assim, de energias e de conhecimento. Então, quando eles dizem assim, os espíritos, quando eles vêm, a espiritualidade respondeu para Kardec dizendo:
eles trazem paixões diversas daqui do triz, do que nós conhecemos aqui na Terra. Inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Então, vai haver a necessidade desse ajuste, desse entrelaçamento. E nós vemos no Transição Planetária, né, Manuel Filomeno de Miranda, exatamente o quanto que esses espíritos vieram e ficaram, durante bastante tempo, se adaptando ao planeta Terra e fazendo o intercâmbio com os pais pelos quais eles encarnariam aqui no planeta Terra. Então, a responsabilidade dos fundamentalmente é, por assim dizer, a mesma de toda encarnação, de todo qualquer processo encarnatório. É de cultivar o máximo possível dos valores morais, dos valores espirituais, de forma a criar no ambiente familiar a melhor situação para aquele espírito. Sabendo, talvez nós não tenhamos conscientemente o conhecimento de que aquele espírito não é da Terra, e sim um espírito que está encarnando de outro planeta, mas haverá certamente o apoio da espiritualidade e os valores que essas pessoas precisam desenvolver são as mesmas, fundamentalmente, daquela que nós desenvolvemos para criar os nossos filhos, aqueles que estão ligados em encarnações diversas à nossa vida. Então, nós precisamos, sim, saber que poderemos ser acionados dentro da misericórdia de Deus nesse intercâmbio extraordinário entre as dimensões espirituais diversas de outras galáxias, de outros planetas, que é tudo a obra de Deus. Deus está em tudo. Então, é a partir dessa compreensão que nós precisamos aceitar que esses espíritos virão nos trazendo, talvez a gente se espante, aí a gente começa a ver a criança que tem pressa, a criança que já nasce com o celular na mão, já acionando o troço, um conhecimento que nós ficamos olhando assim, meu Deus do céu, eu levei anos para aprender isso daí, ele em 5 minutos aprendeu. Então, essa capacidade intelectual e emocional que vai ser, que nós percebemos já naqueles que estão reencarnando. Essa aqui é uma verdade, não? Verdade, Antônio, realmente. Olha, a Silke, ela está sorrindo aí de um comentário que você falou, dizendo que o pai dela disse que ela é de outro planeta, né? Ele acha que eu viajo. Tem muito isso. Às vezes nós somos, né, de outro planeta, estamos aqui pela primeira vez, quem sabe, ou alguns já estamos há muito tempo, ou habitaremos um outro planeta, quem sabe na próxima encarnação. Eu acho que a nossa luta aqui é tentar ficar na Terra nessa transição para o mundo de regeneração. É um grande esforço, e para isso a gente tem todo esse processo educacional que é importantíssimo. Olha, Cris, Pera, Antônio, a gente vê aqui nesse trabalho lindo, né, que a Andréia está fazendo aí, traduzindo para que todos possam acompanhar, com Libras, né, esse lindo idioma, né, essa linguagem aí dos sinais. Kardec, ele faz a pergunta, o Espírito de Verdade responde em 2 linhas e ele leva 2 páginas explicando. Na verdade, esses comentários que ele está fazendo são as explicações de Kardec, os comentários belíssimos, né, Cris? E aí tem o fechamento, Pera, que eu queria que você trouxesse para nós, porque a infância é tão rica, não é? Que os espíritos vão apresentando aí várias, né, utilidades, a importância desse período da infância. E aí Kardec fecha trazendo mais uma dessas utilidades que eu queria que você comentasse para nós, por favor. Eu vou precisar aproveitar a oportunidade para falar uma coisa. O Espírito de Verdade fala em 2 linhas, Kardec desenvolve em 2 laudas, eu passo 2 encarnações para entender e 20 para colocar em prática. É um negócio assim, uma distância, nossa senhora, que coisa fantástica a lei de progresso. Você não está sozinho, não, né? Seja bem-vindo, né, ao planeta Terra. Queridos, olha que interessante o que o Antônio tratou, eu vou pedir permissão para fazer só uma parte.
Às vezes a gente acha muito fora da nossa dimensão, uma coisa assim sobrenatural, supersticioso, aquele maravilhoso, criaturas de outros planetas vindo aqui para a Terra, né? Mas vamos fazer uma comparação, mal comparando. Um dia, Antônio, acabei de oferecer para Antônio quer conhecer aqui o Ceará. Eu já ofereci para a Cris, o Carlos também, teu irmão, já recebeu o convite, agora eu vou estender a ti, tá, Geraldo? Vocês querem vir para o Ceará. Então, nós combinamos que vocês vão poder vir e ficar na minha casa. Antônio está preparando o projeto de encarnação dele no outro mundo. Ele vai sair do Rio de Janeiro e chegar no Ceará. Outro mundo. Então, ele vem para o Ceará. Quando ele chega aqui no Ceará, não necessariamente mais evoluído, né, ou menos evoluído, mas vamos dizer que tem uma compatibilidade em razão da nossa amizade no plano espiritual. Quando ele chega aqui no Ceará, olha o que vai acontecer. Obviamente, ele não virá com a aparência de criança, mas como ele chega numa cidade que ele não conhece, haverá necessidade da pera levá-lo aos lugares para que ele passe a conhecer os lugares. A pera vai ensinar a culinária daqui, então a pera vai fazer um cuscuzinho com queijo ralado dentro, ou então uma carne de sol, aí um ovinho, um ovinho mexido, um cafezinho com leite, e vai ensinar a culinária para o Antônio. Só que o Antônio nunca comeu o cuscuz daqui, então ele vai precisar aprender a comer o cuscuz para não se engasgar. Depois eu vou levar o Antônio para comer um caranguejo lá na Praia do Futuro e vou ensinar o Antônio a quebrar o caranguejo para bem comer o caranguejo. Observe que esse processo é um processo de encarnação em que nós recebemos pequeninos para cuidar deles e conduzi-los, apresentar este mundo aqui para essas criaturas. Quando o Antônio está bem instalado, o que vai acontecer? A pera vai passar a aprender com todos os ensinamentos que o Antônio vai trazer. Todo o cabedal de conhecimentos da doutrina espírita que ele já desenvolveu, aplicar aqui, talvez até na casa da pera, começando por ela. Minha irmã, eu estou vendo que você está comendo isso, aquilo, aquilo outro, fazendo assim, assim, assim. Deixa eu te apresentar agora uma comida que eu tenho lá no Rio de Janeiro. E aí eu começo a perceber que essa comida passa a ser melhor digerida por mim. Eu começo a acrescentar outros hábitos, dormir mais cedo, fazer o evangelho mais cedo, tudo aquilo que o Antônio trouxe para acrescentar a mim. Os espíritos vão tratar de um conceito imprescindível à lei de progresso, que é o da solidariedade. Solidariedade do espírito com todas as suas existências, solidariedade de todos os espíritos e solidariedade dos mundos. São escolas, intercâmbios. Quantos de nós saem daqui para outro país para fazer intercâmbio, para aprender e, quiçá, ensinar? Essa é a, vamos dizer assim, em pequena conta, em pequena monta, né? A interpretação da suprema inteligência na sua providência. E aí, por derradeiro, diga. Diga, eu só sei o seguinte, essa fala sua está dando uma fome danada. Se eu fosse você, eu vinha por aqui. E o pessoal está querendo ir para o Ceará ali, ó. A Nadir Rosa também, eu também quero ir ao Ceará. Olha, todo domingo de manhã a gente vai bem aqui numa cidade bem próxima, que é uma cidade pregada assim em Fortaleza, que é Messejana, e a gente vai comer lá nas tapioqueiras cuscuz e com carne de sol, ou então cuscuz com queijo coalho. É que espíritos inferiores, Antônio, eles falam mais em comida, espíritos mais elevados, né? Eles falam em outras coisas, aí sou eu. Mas então, assim, por derradeiro, né? A infância ainda tem outra utilidade. Nós vimos aqui que ela tem a utilidade de fazer com que o espírito aprenda e aperfeiçoe, se essa é a fase necessária dessa transição do plano espiritual para o mundo material, e colocar os seus pais na condição de bem conduzi-los, né? Então, tem essas duas utilidades. Mas aí os espíritos, o espírito vai terminar. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar, observem, reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Kardec vai conceituar o verdadeiro espírita por aquele que, em conhecendo as suas más paixões,
esforça-se por domá-las. Começa, então, nos pais a missão de domarem seus filhos às más paixões, educando-lhes o espírito, edificando neles o espírito evangelizado. Tal o dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária, indispensável, porquanto os espíritos vão dizer que o período da infância é regra em todos os mundos onde haja necessidade de reencarnar. Obviamente, quanto mais elevado é o espírito, mais curta é a infância. Mas a infância é também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Não haverá ruptura na regra. Nós temos relatos de espíritos relativos a Júpiter, por exemplo, que a infância é bem curta, porque não há tanta necessidade de os pais prepararem os espíritos daquelas criaturas que reencarnam. Por quê? Porque já adquiriram uma maturidade, uma elevação espiritual suficiente para se bem conduzirem. E aí sim, muito mais longevos, porque não há necessidade de desencarnar, ir para lá, pensar dos vacilos que cometeu, preparar novamente uma reencarnação, reencarnar e passar por todo esse processo. Há possibilidade de permanecerem mais tempo. Muito bom, Pera. Olha, Geraldo, a gente tem aqui algumas questões selecionadas, né, pelas nossas amigas que ficam aqui nos bastidores, nos auxiliando nas perguntas. Eu vou fazer uma varredura nessas questões, porque pelo horário 9h05, né? 19h45, Bianca Pérez, 20h18, Ana Lúcia Brolho, 20h19, Ângela Maria, 20h27 são os momentos que as pessoas colocaram essas questões, tá? 20h27 e 20h50, culminando com a internauta Karine Silveira. Todas essas pessoas fazem referência às crianças prodígios, a criança índigo, né? Que é um termo mais moderno, né? Da atualidade. A gente vai recomendar a todos vocês, meus irmãos, que recorram ao Livro dos Espíritos, voltando um pouquinho para trás, lá por volta da questão 200, 202, 203, esse aspecto das crianças superdotadas vai ser muito bem detalhado pelos amigos espirituais e por Kardec, colocando essas questões. Só para a gente poder avançar, viu, Geraldo, aí nos comentários das perguntas de hoje. Perfeito, Cris, perfeito. Um bom resumo, né? E a gente sempre encontra, viu, queridos, as respostas, né? Sobretudo no estudo. Esse estudo aqui traz a atualidade. Como é importante a gente conhecer a doutrina espírita nos seus fundamentos. Às vezes a gente diz assim, mas eu vou ler o Livro dos Espíritos, a linguagem é difícil, Kardec está ultrapassado. Olha, cuidado com o que a gente vai falar. Porque, na verdade, o que precisa ser ultrapassado é a nossa ignorância. Através do quê? Através do estudo. Então a gente vai estudando, vai aprendendo, Kardec atualiza. Vocês veem aqui as explicações trazidas aí pelos nossos queridos facilitadores, com uma didática, né, admirável, e a gente vai se envolvendo, é um estudo muito gostoso, muito enriquecedor. E essa fase da infância, como a gente viu, extremamente importante para os espíritos, notadamente na fase evolutiva em que a gente se encontra aqui no planeta Terra. O pessoal está dizendo, está tão bom, né, mas vai acabar. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo que é bom dura para sempre. Bom, então a gente continua aí, na próxima semana vai ter a continuidade, né, Cris, Antônio, Pera, aí com convidados também para a gente dar sequência, e a temática vai ser para essências físicas e morais. Ô Cris, a gente tem uma série de recadinhos, né, podia dar os recados e aí fazer o agradecimento e as considerações rapidíssimas dos nossos queridos amigos, não é? Pode ser sim, Geraldo. Agora eu tenho duas questões antes de encerrar. Duas para você, meu amigo. Primeiro, onde está o Carlos? Que estão perguntando aqui.
Muito bem, olha, eu vi essa questão e passou, desculpe, queridos. O Mano está acompanhando a digníssima, a minha mana, Vera Campete, né, esposa do meu irmão, está acompanhando aí numa consulta. Eles estão aqui no Brasil, vieram, né, natural, sempre que vêm fazem aí os exames, as baterias, isso, né, para manter a saúde em dia. Então, tá aí exatamente uma consulta por conta do horário, né, do tempo deles, agora à noite, às 20 horas. Ele falou, Mano, você pode lá me cobrir? Eu falei, Mano, eu não vou conseguir dar conta não te cobrir, mas eu posso estar lá junto com a Cris, com o pessoal para aprender, né? Então essa é a razão, viu, queridos, dele não estar aqui, mas tá tudo bem, pode ficar tranquilos. E aí, Geraldo, eu vou te pedir só uma palavra, a Deise Miranda Lobo, que às 9h08 colocou assim, agora mesmo, eu vou colocar aqui a questão na tela, agora mesmo estou chorando, tenho medo e angústia por não saber se cuido direito do meu filho. Ele tem 3 anos e tenho muita insegurança. Então, Campete, o que a gente fala para Deise? Deise, querida, eu não tenho a menor dúvida de que o seu coração materno é extremamente amoroso e que você procura fazer o melhor ao seu alcance. É natural ter dúvida, mas a gente, com amor, vai cobrindo estas dúvidas todas com o carinho, com o acolhimento. Lembre-se de que nesse processo educacional você não está sozinha. Você pode recorrer, inclusive, a outros entes queridos, familiares, que dão um suporte também, amigos, pessoas que vão ajudar a orientar. Mas tenha certeza, a sua presença, o seu acompanhamento, o seu acolhimento, o seu amor para com, não é, o seu filho, isso é o suficiente, é o que vai dar todo esse embasamento para que ele possa ter a melhor educação, viu? Fique tranquila, não tenha dúvida, confie em Deus, continue fazendo a sua parte da melhor forma, ao seu alcance, que tudo vai dar certo. Nós precisamos criar esse mundo de esperança, esse mundo de certeza, esse mundo de amor e de paz. E a educação é o ponto fundamental para que isso aconteça. Eu tenho certeza que você, como mãezinha, está fazendo a sua parte. E a dúvida e a insegurança são naturais, mas não deixe que elas dominem a você, para que você fique impedida de fazer o que precisa ser feito. Esse amor aí é o remédio para tudo, viu, Vânia? Como está colocando aqui para nós. E vamos seguir em frente, Cris, que coisa linda, né, a doutrina? Muito bom, Geraldo. Olha, a gente está sempre renovando esse convite para estarmos juntos todas as segundas-feiras, mas os nossos encontros semanais, eles ficam gravados, né? Você pode acessar essas gravações que são disponíveis gratuitamente. O estudo, ele fica também disponível em podcast, aquele formato de áudio, né? Em várias plataformas, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. E também tem, né, Cris, o Telegram, não é isso? Isso. Você pode acessar lá informações, né, no @estudo_esse, né, /FebTV. Aí você vai encontrar o conteúdo do estudo, basta acessar o site, fica até mais fácil, vai pelo site ali, www.febtv.com.br/estudo/esse. Esse daqui é do esse ou é esse mesmo, Cris, né? Porque aqui a gente tem o Evangelho e tem o Livro dos Espíritos, né? Exatamente. Então, a FEB TV, ela faz essa compilação de luz, né, digamos assim, das obras básicas, que disponibiliza em 3 oportunidades esse estudo, né? Estudando o Livro dos Espíritos, todas as segundas-feiras aqui conosco, às 8 horas da noite, estudando o Livro dos Médiuns, que acontece toda terça-feira, também às 8 horas da noite, e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quinta-feira, às 9 horas da noite. Olha, que bem. Aliás, 9h30, Geraldo. 9h30, 9h30, 21h30. O pessoal dizendo aí da importância desses estudos, né? São as obras básicas aí, né? A gente está falando aqui dos 3 primeiros livros da codificação do Pentateuco kardeciano, fundamentais para te conhecer bem a doutrina espírita. E o nosso pedido, né, queridos, para que a gente apoie a FEB TV. Se a gente puder ajudar de alguma maneira aí, acesse ali o febtv.com.br
Lá vai ter a maneira da gente colaborar, sempre importante para a gente manter esses estudos aí, né, em dia. Lembrando que todos somos voluntários, não recebemos nenhum centavo para isso, o trabalho é de amor, mas evidentemente a FEB TV, o pessoal, tem o pessoal profissional, tem o pessoal, né, que naturalmente depende, não é, de recursos para a sua própria sobrevivência, como qualquer profissional também depende, ok? Muito bom. E aí já vamos passar o dever de casa para a semana que vem, pessoal. No próximo estudo nós seguiremos, né, na parte 2ª do Livro dos Espíritos, do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, melhor dizendo, do capítulo 7, continuando da volta do espírito à vida corporal com o tema simpatia e antipatia terrenas. Perguntas 386 a 391, mas esse assunto ele foi tratado lá no dia 1º de agosto, né, e será disponibilizado também esta semana para quem não pôde acompanhar ao vivo. Então, dessa forma, melhor dizendo, eu estou retificando aqui a informação, esse momento das questões já foram tratadas, né, 386 a 391, vão estar disponíveis, e semana que vem, e agora sim, o dever de casa, nós vamos nos debruçar sobre as perguntas 392 a 395. A gente agradece muito a presença do Antônio Croft, lá do Rio de Janeiro, e a Pera, que está levantando o dedinho ali para uma fala final. Pera? É rapidíssimo. Aos meus irmãos, assim, obviamente a orientação é de estudo inicialmente de o livro dos Espíritos, porque é conhecendo da doutrina espírita que nós temos condição de interpretar as outras obras complementares. Mas aos paizinhos e mãezinhas, tem um livro de Hermínio Miranda, que é Nossos Filhos São Espíritos. Eu recomendo a leitura desse livro de forma complementar, tá certo? Leiam o Livro dos Espíritos, estudem, se tiverem a oportunidade, Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, 1989. Muito bem. Antônio Croft, querido, as suas palavras finais e a despedida, né, do nosso público. Bom, foi um prazer, um desafio realmente estar aqui, é uma alegria de trocar com os corações, com o conhecimento, a gente é esse processo de troca, né? Nós tentamos auxiliar o ensino, mas aprendemos muito mais do que transmitimos. Essa que é a verdade, estamos sempre aprendendo, porque a gente sabe que doutrina espírita é um estudo permanente para várias encarnações. Não é uma só, são várias encarnações. E foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Que coisa boa. Somos todos aprendizes, né, Cris? No Espiritismo não é professor, nós somos todos aprendizes, estamos aprendendo juntos, é uma bênção. Né? Pera, querida, para suas palavras finais. A todos os nossos irmãos que nos acompanharam, confiem sempre no Altíssimo. Jesus, ele é o nosso referencial. Sempre que estiverem inquietos, aflitos e cansados, recorram ao Mestre Divino, que ele haverá de nos aliviar as aflições e nos consolar as aflições e aliviar os nossos cansaços. Mas quando tivermos dúvidas dessas questões, recorramos sim a ele também, médico, psicólogo, jardineiro, irmão mais velho. Perguntemos no nosso íntimo, o que faria Jesus em meus passos? Cuidemos que a resposta virá. Obrigada a todos, é um prazer imenso estar aqui. Obrigada, Cris, Geraldo, pela confiança, as nossas irmãs Iracema, em especial, que nos convidou hoje, e Antônio, por conhecê-lo, foi um prazer imenso. As nossas irmãs de Libras, que Deus as abençoe e ilumine sempre. Até mais, pessoal. Até a próxima semana. Mais. Abraço, né, Cris? A todos. E beijo mesmo. Até a próxima, queridos. Fiquem com Deus. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração.
Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.